que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, a empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala no sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas Isso, vai diferentes. nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é você conquista de um cliente. Né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na operação, é a retenção e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma captação. Assim, cara, deixa faz eu isso aqui. Deixa eu começar com a operação, é antecipação. Antecipação. Na operação, eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas. Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. Na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula e ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu 1 hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Tá certo? Eu vou dar uma aula de motivação. O cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas. E esse curso de vendas, o cara na primeira aula, ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou 2, 3 técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, sim, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário. Na primeira aula, ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha. Isso. Né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns 3, cara, eu acho. Uns 3, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Ou seja, você tem uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida alguém andando assim na rua, passou em frente a uma farmácia e, cara, tô com vontade de tomar bezetacil. 4 da tarde. Vou tomar. Vê uma dupla aí pra mim. Vê uma bezetacil dupla. Já ria bumbum pra fora assim, ó. Pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui. Tô sem fazer. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Sim. Você aprender inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então não é uma coisa assim, tô afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Sim. Então esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí ele perdeu uma oportunidade no trabalho. Aí ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre,
quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele tem dificuldade, ele quer... Aí não tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa que tem é a antecipação. Você ter observar um padrão de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque foi a minha principal escola. Mas a gente fazia na escola, por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então é como se fosse, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Já lá para vendas, a tua pergunta foi uma dica infalível, né? Foi um princípio, né? Um princípio, né? É. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente. É o rapport, é a conexão. É você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma. Ela própria vende para si mesma. Ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela. Por exemplo... Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo. Ou está falando por telefone com o cliente. E a gente está conversando aqui. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou... eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos na tua área, quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá. Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Vai lá. Eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar. E ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles. Então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer. Ou é indiferente? Eu ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro? E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já várias. Quais? Uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu não entendi o que ele estou falou. Te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Eu poderia ter sido um treinador nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, Me responde. Porque... eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas
serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. Você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje eu sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. 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 Não é nem tempo, nem financeiro. Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. Se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas.